poços termométricos e hastes de sensores, sobre a ação de fluidos em velocidades quando a gente fala de ressonância. E o objetivo do canal é torná-los profissionais melhores, focando em experiências. Eu fiz alguns vídeos onde a gente fala sobre cálculo de ressonância em poços de proteção. O que é um poço de proteção? Eu coloquei aqui a fotinho aqui de um poço de proteção onde tem um flange. Normalmente é nos flanges que acontecem os problemas. Por quê? O flange é usado em tubulações, em locais onde tem alta pressão, né? São instalações mais complicadas, né? Que além da pressão, onde normalmente eu uso um flange, eu tenho fluidos de alta velocidade, fluidos que têm densidade e viscosidade conhecido. E aqui, pessoal, fotos reais aqui de um problema que aconteceu, de poços instalados em tubulações onde havia uma velocidade muito alta, e não é porque tem a velocidade alta que eu vou ter esse problema, é onde atinge a ressonância. A ressonância o que é? É uma vibração excessiva dessas hastes. Veja, olha o tamanho dessa haste em relação a esse flange. Esse cara aqui não é esse cara aqui, tá? São poços. Aqui eu coloquei essa foto para mostrar para vocês que peça é essa, né, por inteiro. Então é um poço com flange, né? Tem uma haste, mas olha o tamanho dessa haste em relação a esse flange. É lógico que está perto, mas é uma haste que tem um diâmetro razoável. É possível ver uma trinca, né? É muito comum nessas trincas a gente achar que foi na solda, né? Tem um flange, uma haste, necessariamente aqui eu tenho uma solda, e a pessoa olhar, trincou na solda. A solda, pessoal, é aqui, ó, é onde está esse abaulado aqui. Isso aqui simplesmente ele descascou da camada do flange. Veja que isso aqui descascou aqui, e aqui ele formou uma espécie de gota. Isso tem a ver com a direção do fluido aonde estava esse poço. Então aqui é possível ver até em que situação esse poço estava colocado no processo, porque isso aqui é típico de uma ação de força em cima de uma reação de um fluido. Depois a gente pode até estudar isso aqui também. Mas na realidade isso aqui aconteceu porque essa haste, ela começou a vibrar de uma certa forma que ela descolou a camada do flange. Você imagina a força, a velocidade desse cara no processo. Então a gente tem que olhar que isso não é solda. Solda é aqui. Vamos ver outras fotos aqui de outras peças desse processo. Aqui outra situação de um outro flange. Aqui teve um problema geral em cima de um processo onde tinha uma tubulação, onde tinham vários sensores. E esses sensores, eles estavam todos eles submetidos à mesma velocidade, ao mesmo fluido, tá certo? Então aqui as fotos da parte que descolou do flange e a vibração desse cara aqui no processo. São situações que a gente consegue resolver com o cálculo de ressonância. Vocês vão ver no canal que existem os cálculos de ressonância que é justamente para resolver isso. Aqui tá, essa parte aqui, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Aqui tá vermelho, por quê? Isso aqui é normal quando existem essas trincas, lógico que aqui tá muito visível, né? Mas é muito comum a gente passar o quê? O líquido penetrante, para que a gente possa visualizar aonde teve trinca, aonde descolou, aonde houve problema, se houve problema de solda. Então, por exemplo, se aqui tivesse problema de solda, esse líquido penetrante ele ia pegar. Então aqui ficou claro que não tem problema de solda, foi só uma descolagem, só não, isso aqui comprometeu todo o poço. Imagina uma situação dessa, de uma haste de um sensor desse, nessa grossura, dentro de uma tubulação, a uma velocidade, num fluido, com uma velocidade, por exemplo, de 10, 12 metros por segundo. São velocidades, pessoal, se a gente passar aí para quilômetros por hora, muitas vezes são fluidos que estão a 60, 70, 100 quilômetros por hora dentro de uma tubulação. Você imagina uma haste dessa, ela se romper de um poço desse e ela seguir caminho com o fluido
e ela poder ir batendo nessa tubulação, simplesmente ela pode estourar essa tubulação, ela pode, numa curva, ela arrebentar uma tubulação. Eu não sei que fluido que é esse, eu não sei se é um fluido que pode contaminar um processo, contaminar o meio ambiente, pode ser petróleo, pode ser gasolina, pode ser um monte de coisa. Então, olha o perigo disso, olha a responsabilidade de se especificar um poço. E muitas vezes esse poço é especificado junto com o termopar, junto com o PT100, normalmente aqui é PT100, onde eu preciso de mais precisão. E normalmente é assim, olha, eu preciso de um poço e não se leva em consideração velocidade, vazão, nada disso. Eu preciso de um poço. Aonde está o grande perigo disso? Pessoal, quando vocês que trabalham em empresas, trabalham em empresas que usam postos de proteção, que possam utilizar postos de proteção em tubulações, aonde tem vazão. Eu fiz um vídeo aonde, só para colocar a parte de velocidade, porque às vezes vocês estão assistindo e falam assim, aonde eu trabalho não tem isso daí. Né? Eu vou dar um exemplo de um vídeo que eu acabei de fazer, depois eu vou apresentar como live, que é uma situação onde tem um misturador que está rodando, uma hélice, movimentando um fluido, uma pasta, ou um produto ali acho que era alimentício, né? Ele fica movimentando aquilo. Quando ele fica movimentando, o que ele acaba fazendo? Ele acaba criando uma velocidade desse fluido, dessa massa. Veja, ali eu tenho uma velocidade, eu tenho uma velocidade que eu preciso considerar, e para mim colocar um poço ali nessa situação, eu preciso fazer cálculo. Então é a mesma coisa, é a grande situação de a gente ser crítico. Às vezes a gente está falando aqui em tubulação, velocidade, vazão, grandes velocidades, e às vezes eu tenho um misturador lá na empresa que eu trabalho, que ele gera velocidade e eu não estou enxergando isso. E se eu for colocar um sensor lá, eu preciso fazer um cálculo que eu possa ver se aquela velocidade onde aquela hélice está girando vai suportar o poço que eu vou colocar. Então eu preciso fazer um cálculo para isso. Aqui são PT100, sensores de temperaturas típicos em situações de flange como essa. Esse cara aqui não é esse cara. Pode ver que não tem aqui furo, nada. Isso aqui foi a situação real. Isso aqui eu peguei uma foto que eu tinha para mostrar onde que isso encaixa. Tá? São sensores de temperatura como esse daqui, onde o sensor entra e aonde tem um poço como esse aqui. Agora, a gente falou aí de flange, aonde eu trabalho não tem flange, eu não tenho tubulação de alta velocidade, eu não trabalho com petróleo, nada disso. Mas às vezes eu tenho haste de sensores que se rompem, como esse aqui, ó. Eu tenho uma rosca, um sensor qualquer lá, que em algum momento um PT100 que eu coloquei no processo, e ele simplesmente rompeu. Ele rompeu na solda aqui, é uma solda mal feita. Veja, os dois romperam. Isso aqui aconteceu numa determinada empresa e romperam vários dele. Então, quando a gente tem um problema, principalmente de solda, isso já faz parte também, pessoal, da análise crítica que eu estou colocando. Quando eu tenho um problema em um sensor é uma coisa. Quando dentro do meu processo vários deles aconteceu a mesma coisa, é muito difícil que a solda tenha sido feita errada para todos os sensores. Então eu preciso avaliar isso. Aconteceu para quê? Para um? Para dois? Para todos? E aqui, pessoal, é bem típico de uma torção que pode acontecer. Por quê? Porque a parede desse cara está fina. Mas rompeu porque a parede é fina. Na hora que eu soldei, eu fragilizei. A solda, quando bem feita, quando eu tenho um soldador capacitado, não importa a parede fina. Ele faz com que isso aqui, a parte da solda, fique fortalecida ali. A solda é um ponto de fortalecimento, desde que bem feito. E aqui, pessoal, mesmo eu tendo uma haste, né? Então eu coloquei sensores com haste, também pode romper. Eu posso fazer cálculo desse sensor aqui, aonde eu coloco ele e eu tenho uma certa velocidade, eu tenho um fluido. Por exemplo, aqui é uma indústria alimentícia. Eu tenho um fluido lá que é uma massa extremamente viscosa, aonde quando ela passa, ela sai arrastando. Ela faz uma força tão grande nessa haste aqui, que ela dobra, vai dobrando. Imagina isso aqui movimentando lá dentro até o quê? Até quebrar.
né? É pegar um tubo desse e ficar mexendo nele até quebrar. É exatamente isso. Às vezes acontece isso e eu saio reclamando com o cara que fez. E muitas vezes é aqui que eu passo uma experiência para vocês. Se eu não olhar isso e não analisar processo, eu vou ficar eternamente brigando com os meus fornecedores, porque eles não vão entender o que eu estou falando. E muitas vezes o próprio fornecedor, o próprio fabricante, ele não consegue nem entender que isso aqui é feito, acontece por causa do líquido que está lá. Todo mundo vai olhar, eu há alguns anos atrás olharia isso e entenderia que isso aqui é um problema de solda. Quando eu passo isso, pessoal, é para mostrar para vocês que não é só isso, não é só flanges com alta pressão, alta velocidade, também são sensores pequenos que podem romper, e aqui dá para perceber, olha, né, que a parede desse tubo é extremamente fina. O que nós tivemos que fazer aqui? Fazer um cálculo para que a gente pudesse aumentar a parede para que ele suportasse o processo. Quanto que eu devo aumentar de parede? É um cálculo que tem que ser feito. Veja, pessoal, o pessoal que assiste o vídeo e entender um pouquinho sobre cálculo de ressonância vai falar assim: olha, Eduardo, só pode fazer cálculo em poços ou tubos usinados de barra. Isso aqui não é um tubo usinado de barra. Mas veja, se eu tiver um tubo, aí eu tenho que usar o bom senso, né? E aí eu mostro para vocês que dá para fazer o cálculo. Se eu pegar um tubo desse, sem costura, totalmente uniforme, eu posso sim fazer um cálculo. E esse cálculo ele pode me sinalizar, por exemplo, situações de solução para isso. Isso é muito comum.